primeira fase, que acabou determinando Alan Jones como líder com 28, Nelson Piquet em segundo com 25, Arnoux e Pironi com 23, Laffite e Reutemann com 16 pontos. O grid de largada, pole position para Didier Pironi, da Ligier. A seu lado, Jacques Laffite. Segunda fila, você viu Alan Jones. E vê aí toda a concentração de Carlos Reutemann, o Lolli que larga em quarto lugar na segunda fila. Vamos passando ao grid de largada. E eu já anuncio a presença de Gil Ferreira. Os 4 primeiros por nós anunciados: Pironi, Laffite, Jones e Reutemann. E à medida que nós fomos vendo, quando restam 5 minutos para o início da corrida, que nós fomos vendo os carros e pilotos em posições subsequentes, Gil Ferreira irá analisando para nós o que pode vir a ser e a importância desse grande prêmio da Inglaterra de 1980. Com uma boa notícia logo no princípio da transmissão. Quinto colocado, Nelson Piquet. Ele, Piquet, foi o melhor tempo no warm-up, no treino de tanques cheios, hoje pela manhã. Descontraído, Nelson Piquet aguardando o início da corrida. Gil Ferreira. O Nelson está bastante descontraído, deu um teloguinho ali pra gente, já que ele vai iniciar a viagem, né? E deu também alô mamãe. Então está bastante contente no seu quinto lugar. Ele que foi o quinto piloto, um dos 5 pilotos e os únicos 5 pilotos a baixarem o tempo de 1 minuto e 12. O Pironi, que foi o melhor, fez 1 minuto e 11, que dá uma média superior a 211 km por hora. Aí é Bruno Giacomelli com o seu Alfa Romeo, que melhorou muito. Está no 6º lugar, atrás do Nelsinho, mas cerca de 6 décimos de segundo atrás do Nelsinho. Bruno melhorou bastante, o Alfa Romeo está andando bem, o motor está mais leve. É um motor que desenvolve 550 cavalos a 11.500 rotações. É, na realidade, no momento, o motor não turbinado mais potente da Fórmula 1. Aí está Bruno Giacomelli. O Alfa está andando bastante, está com aerodinâmica boa, ainda não é um carro de asa ideal, não tem aquele efeito solo que os primeiros carros que apareceram até então, até o Nelsinho Piquet tem. As 2 Ligier e os 2 Williams têm um efeito solo fantástico. Logo depois nós encontramos o carro do Nelsinho e vindo no motor, estão chegando aí o Bruno Giacomelli na Alfa e logo após nós vamos ver o Alain Prost, esse francês que foi campeão europeu de Fórmula 3 no ano passado, dirigindo uma McLaren, que todo mundo já estava achando que era um carro meio ultrapassado. Tá aí, ó. Alain Prost no McLaren é o 7º colocado, com um tempo de 1:12:63. Ele está apenas meio segundo atrás do Giacomelli e andando bastante, e bastante à frente do Watson, ou seja, o seu companheiro de equipe, que deveria ser o primeiro piloto da equipe, pelo menos o mais rápido, e está 1 segundo atrás dele. Então o Alain Prost está andando bem mesmo, e inclusive no sábado ele vinha ali andando na frente do Nelsinho. O Nelsinho, depois que conseguiu melhorar o carro, ele estava com problema na primeira marcha, e na Druids se usa a primeira marcha. Ele não conseguia engatar a primeira marcha e vinha na lead segundo. E aquele trecho ganha a corrida em Brands Hatch. Então eu achava que realmente, quando o Nelsinho conseguisse resolver o problema da sua caixa de câmbio, que já é a boa, já é a Weissman, já é a leve, já é a aerodinâmica, nós teríamos um bom tempo. O tempo veio hoje de manhã, era um tempo não oficial, mas com os tanques cheios, em condição de corrida, não condição de treino, em condição de corrida, o Nelsinho foi mais rápido. Então tivemos ali até o Alain Prost. Depois, Patrick Depailler com a outra Alfa, também andando bem, cerca de 1 segundo atrás de seu companheiro de equipe também, que é o Bruno Giacomelli. Mário Andretti classificou então a primeira Lotus com 1 minuto 13:40, Derek Daly com 1 minuto 13:45, Jean-Pierre Jarier conseguiu colocar o outro Tyrrell com 1:13:66. A gente pode notar que os 2 pilotos, os 2 carros da Tyrrell, o Daly e o Jarier, estão iguais. Um 45, o outro é 66, que é a diferença centésimo de segundo. John Watson aparece depois com o McLaren e o primeiro Renault, no 13º lugar, Jean-Pierre Jabouille. Os Renaults não andaram bem aqui não. De Angelis com a outra Lotus, Mark Surer e Arnoux, que é o 3º colocado no campeonato, apenas com 13:96. Atrás aparece Rebaque, Keegan, Gilles Villeneuve, Ed Cheever, Patrese, Emerson Fittipaldi, Scheckter e mais. Então vamos observar aqui atrás. Aqui atrás nós temos, ali no final do pelotão. Um instante, Gil, apenas localizando o amigo que em todo o Brasil acompanha a Rede Bandeirantes de televisão, que eles vão para a volta de apresentação. Irão andar agora pelos
4.264 metros do circuito de Brands Hatch. O Gil vai falando da pista aí. É aquela curva que terminou é a Paddock. Brands Hatch sobe e desce muito. A Paddock Bend é uma curva tomada a 190 km por hora em quinta marcha. Essa mais à esquerda. Depois é a Drudes, essa de onde eles estão saindo. Aquela lá de cima. É uma curva em primeira marcha a 90 km por hora. Aquela parte mais à esquerda do vídeo, exatamente ali atrás, é a Bottom Bend. É uma curva a 170 em terceira. Logo depois é a Kidney, que é esta que está aí. Kidney é uma curva em quarta velocidade a 205 km por hora. Aí entra a reta. Todo mundo gastando pneu, todo mundo aquecendo o pneu. Essa é a reta dos Pilgrim. E aí vem a curva Hawthorne, de Mike Hawthorne, em homenagem a Mike Hawthorne. Essa curva é feita em quarta velocidade a 200 km por hora. No final da reta, a velocidade atingida é 310. No final dessa retinha que aí está, vem a curva Dingle Dell, que é feita a 220 km por hora em quarta velocidade. O Brands Hatch é muito gostoso, é uma paisagem realmente fascinante e, como fala o Pironi, é uma diversão. Aí entra-se na parte das curvas do Stirling Moss, é uma curva em homenagem ao Stirling Moss, é um S. Aí é exatamente a saída do S. E vamos então para a Clearways. Clearways é a entrada da chegada. Aí está a Clearways, onde junta também com o Club Circuit, quando faz o circuito pequeno de Brands Hatch. A Clearways é uma curva tomada em terceira velocidade a 180 km por hora. Logo depois da Clearways, então, vem a curva de chegada, que não é nenhuma curva, é uma retinha torta. Essa daí é a hora que a gente joga a quarta marcha a 220 km por hora, para chegar, então, novamente na Paddock Bend, após a linha de chegada a 280 km por hora em quinta velocidade. Você já sabe das possibilidades dos pilotos. Você já conhece o circuito de Brands Hatch. Você perdeu em casa, né? Morou aí dentro, deve conhecer bem. Então você já sabe a possibilidade de cada um. Você já conhece as características do circuito. E agora nós vamos para a largada. Para as primeiras das 74 voltas, que comporão o Grande Prêmio da Inglaterra neste ano de 1980. Pironi e Laffite na primeira fila. Jones e Reutemann na segunda. Nelson Piquet e Giacomelli na terceira. Alain Prost e Depailler na quarta. Andretti e Dale na quinta. Estes os 10 primeiros. Jarier e Watson na sexta. Jabouille e Hélio De Angelis na sétima. Surer e René Arnoux na oitava. Rebaque e Keegan na nona. Villeneuve e Stiver na décima. Patrese e Emerson na 11ª. Johnny Scheckter e Jochen Mass na 12ª e última fila. E vamos para a largada. Largando Pironi e Laffite em segundo. Jones por dentro ali já brigando. Reutemann meteu por fora. Piquet tentando forçar para buscar uma quarta posição, tentando se aproveitar da briga dos que estavam à frente. Aí vem Laffite, Pironi, Laffite, Jones, Reutemann, Piquet ainda por dentro e o Prost forçando por fora, tentando tomar o quinto lugar, o que não consegue. Piquet sustenta a sua quinta posição. Então, inalteradas as posições nas 5 primeiras. Nelson Piquet ultrapassando a Carlos Reutemann, já é o quarto colocado. Na boa, Nelson Piquet nessa largada. Primeiro, Pironi. Segundo, Laffite. Terceiro, Jones. Quarto, Piquet. Quinto, Reutemann. Esses os 5 primeiros colocados. E uma belíssima largada de Nelson Piquet. Começou bem, sustentou a sua posição. E o Jones já abriu a temporada de caça para cima do Laffite logo na primeira curva. Isso mesmo, Galvão. Ele abriu mesmo e está partindo para dentro com tudo que pode. E o Piquet está vindo ali atrás, hein? Muito dentro dos dois. Olha só, Piquet já chegou nele. E tem um ditado em Brands Hatch: quem faz bem a Druids, a Bottom Bend e a Kidden, que é aquele trechinho que ele conseguiu, inclusive, ultrapassar a Reutemann, é o carro mais rápido da pista. E o Piquet foi ali que conseguiu chegar nos primeiros que largaram melhor que ele. Olha só, essa é a Paddock Bend. Já vem logo ali, segurando o Ligier do Laffite, tentando segurar para fazer o anjo da guarda do seu piloto Pironi. O Jones entrando para cima do Ligier do Laffite. E o Nelson Piquet, que já realmente já colocou tudo que tem direito em cima do Jones. Vamos em frente. Vamos confirmando as posições nesta segunda volta. Primeiro, Didier Pironi. Em segundo, Jacques Laffite, as duas Ligier. Em terceiro, Alan Jones. Em quarto, Nelson Piquet. Em quinto, Carlos Reutemann. Em sexto, Giacomelli. E em sétimo, Alain Prost. Os 7 primeiros colocados, os 7 que tinham condições de tentar alguma coisa. Aí você vê o segundo, o terceiro e o quarto. Esse 26 é Laffite, segundo. Depois, nós temos Jones 27, Piquet 5.
O Pironi já folgou bastante lá na frente e o Reutemann já perde contato. Já temos o Pironi isolado, depois Laffite, Jones e Piquet e o Reutemann mais atrás. É a Rede Bandeirantes levando a você as emoções da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. A primeira corrida da segunda parte desta grande temporada que você acompanha toda ela com absoluta exclusividade pela Rede Bandeirantes de televisão. 2 voltas completadas. Emerson em 19º lugar, ele que largou em 22º e estreia hoje o seu F8. Você tranquilamente acompanha aí as imagens. Você vai vendo Pironi, Laffite, Jones e Piquet, confirmando os fatos de Ferreira, de que no warm-up, no treino pela manhã com os tanques cheios, ele teve o melhor tempo. E o seu carro rende bem. Ele está ali, aguardando uma chance para tentar uma ultrapassagem sobre o Jones. Estamos na terceira volta. Ele está realmente folgado, ele está à vontade ali atrás do Alan Jones, que deu aquele combate em cima do Laffite, mas agora o Laffite já conseguiu folgar um pouquinho. O próprio Jones já está mais preocupado com o Piquet do que com o Laffite. É a terceira volta do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 neste ano de 80, mais uma exclusiva na sua Rede Bandeirantes de televisão. Neste domingo às 8 da noite, mais um programa de Hebe Camargo, a sua alegria, o seu entusiasmo, sua simpatia, a sua forma única de conduzir as entrevistas com personalidades do mundo da política, das artes. Aí entramos na quarta volta. Vejam como o Laffite consegue abrir uma certa vantagem sobre o Jones e como o Piquet está ali na cola. Um traçado um pouco diferente, mas armando o bote, esperando uma chance. Olha aí, ele já colocou por dentro. Nelson Piquet vai ultrapassar Alan Jones. A tendência é exatamente essa. Porque ele está chegando e Gil, as Ligier fugiram. Pironi fugiu, Laffite fugiu. E o Jones está quase que começando a dar a impressão de que prejudica até o próprio desenvolvimento do carro de Piquet. E o Reutemann já ficou para trás. Será que as Williams não estariam bem? O que está acontecendo aí é o seguinte, se o Piquet passar o Jones, o Alan aí, ele da Drudes em diante, ele vai chegar no Laffite rapidinho. Porque realmente o Alan já está segurando o Piquet. É que o carro do Jones, com o rendimento que tem essa Williams, com o piloto que é Alan Jones, torna-se muito difícil uma ultrapassagem. O Branzete não é um circuito fácil de ultrapassar. Exato, não tem uma grande reta onde você no motor possa buscar o vácuo do carro que estiver à frente e ultrapassar. Mais uma volta completada. A quinta volta completada. Aliás, a quarta, entramos na quinta. Essa é a Paddock Bend, ela se torna muito difícil porque ela tem diversas cotas, diversos níveis de cota. Então ela é mais alta no lado, ela desce um pouquinho, para de descer, desce de novo e se torna uma curva muito difícil de equilibrar o automóvel. Mas o carro do Piquet está muito bem ali, como aí também, que essa bottom straight, que é chamada esse trechinho aí. O Piquet vem bem ali. Agora eu não estou vendo onde é que ele vai conseguir, ele também está preparando isso, onde é que ele vai conseguir passar o Alan Jones. O carro do Alan não está mal, o dele é que está bom. Ela vai chegando a quase 3 segundos a vantagem do Pironi para o Piquet, do primeiro para o quarto. Didier Pironi, Laffite, Alan Jones, Nelson Piquet, Carlos Reutemann, Giacomelli, Alain Prost, Didier, Derek Daly e Jean-Pierre Jarier. Estes os primeiros colocados, Emerson sustentando a 19ª posição. É a quinta volta do Grande Prêmio da Inglaterra, Fórmula 1 1980. O problema do carro do Emerson ainda não pode nem chegar a ser de dirigibilidade. É mais de funcionamento. É pescador de gasolina que ainda não está pescando o que deve. É pressão de óleo que cai um pouco. É temperatura que sobe mais um pouco do que deve. Mas ainda não foi possível testar propriamente o comportamento do carro na pista sem esses pequenos inconvenientes. Aí você acompanha Nelson Piquet. É a grande disputa do momento. A briga pela terceira posição. O Jones vai começando a folgar um pouco. Piquet está tranquilo ali atrás. Essa é a sexta volta no Grande Prêmio da Inglaterra.
Alan Jones e Nelson Piquet. Sexta volta, Jones é o terceiro, Piquet é o quarto. Esporte é com a Bandeirantes. Aí você volta com as imagens do Grande Prêmio da Inglaterra e as posições inalteradas. Primeiro Pironi, segundo Laffite, terceiro Alan Jones, quarto Piquet, quinto Reutemann, sexto Giacomelli. Os 6 primeiros colocados. Emerson caiu para último lugar. O carro já começa a apresentar problemas do F8, uma corrida que deve até servir, não é, Gil, para que ele sinta o carro e tente acertá-lo, até durante uma prova. Realmente, o carro se testa em pista e a parte de túnel aerodinâmico, de prancheta e tudo mais, só se realiza realmente na pista. Então, é agora que o Emerson vai ter a oportunidade de testar o carro dele. E no próximo Grande Prêmio, a Alemanha, que nós temos aí cerca de dia 10 de agosto, tem um mês pela frente para acertar o F8. Mas depois já ter andado realmente no carro e sanar dos pequenos problemas mecânicos. Aí os dois, Alan Jones e Nelson Piquet. Na corrida, terceiro e quarto. Mas no Mundial, primeiro e segundo. Frank Williams, aí preocupado com o seu piloto, seu primeiro piloto, o líder do campeonato, o terceiro colocado, mas sendo perseguido de perto e perigosamente para ele, por Nelson Piquet. Vejam aí na paddock. Fora da corrida, Jean-Pierre Jabouille. Renault de número 15. Para variar, né, Galvão? Porque é impressionante o que o Jean-Pierre Jabouille não consegue terminar uma corrida. Aliás, aquele terminou no Grande Prêmio da França no ano passado, ele ganhou até. Mas ele não consegue terminar uma corrida. Vejam lá, a Renault largada. Enquanto passa Pironi, passa Laffite. Lá ao fundo vindo Alan Jones e Nelson Piquet, sempre muito próximo ao australiano. Esta é a 8ª volta no Grande Prêmio da Inglaterra. O Piquet tem que tomar uma decisão aí, hein, Gil? Essa posição aí é perigosa, inclusive, para ele. O carro já gera muito pouco naquela posição ali atrás. Ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai para passar de uma vez ou dá um espaço um pouquinho maior. O difícil é que nos pontos de frenagem ele não está próximo do Alan, ele se aproxima na saída de curva. E na saída de curva ele não tem motor para passar. Observe, inclusive, que na curva que virá depois dessa, essa é a Clear, tá? Essa curva é a Clear. Logo depois dessa curva vem a Paddock Bend. Repara como o Piquet busca uma linha mais por fora, ali está, a linha mais por fora, a tangente, e vai lá na zebrinha de saída, ou seja, uma linha muito mais pura do que a do Alan Jones. Mas o Alan está fazendo essa linha por dentro exatamente para impedir a ultrapassagem do Piquet. Então o Alan chega a se atrasar em relação aos ponteiros, o Laffite e o Pironi, porque ele está segurando o Piquet, ele está mais preocupado em segurar o Piquet do que alcançar o Laffite. Tinha que acabar essa briguinha aí e partir os dois para dentro do Laffite. É, porque a essa altura o Pironi já folgou e folgou muito em primeiro. Já dificilmente será alcançado no motor ou no braço. Só se tiver problemas, o Laffite já começa a folgar e os dois brigam aí por terceiro e quarto lugar. É a grande disputa do campeonato e da prova. Líder e vice-líder. Alan Jones 28, Nelson Piquet 25. E os dois aí, lutando por uma terceira posição. O Piquet que foi o piloto mais regular até aqui no campeonato. Ele tomou ponto em 5 provas das 7 disputadas pela validade. Deu sorte, inclusive, que aqui Jones venceu, uma das que Jones venceu, que seria a sua terceira vitória da temporada. O Grande Prêmio da Espanha acabou não valendo. Vamos para a 10ª volta. Aparentemente, o Piquet deixou folgar um pouco o Jones para ver se aproxima nesse trecho que aí está. Vamos ver se isso acontece para ele ultrapassar na Bottom Straight. Ou refrigerar o seu carro. Ele deu uma folga agora. Ele perdeu ali um meio segundo do Jones. Primeiro Pironi, segundo Laffite, terceiro Jones, quarto Piquet, quinto Carlos Reutemann. Esporte é com a Bandeirantes. Aí Pironi. Número 25, o Olivier, é o grande líder. Ele que dominou totalmente esse Grande Prêmio da Inglaterra até aqui. Ele foi o mais rápido nos treinamentos extraoficiais, foi o mais rápido na tomada de tempo oficial de sexta-feira, voltou a ser o mais rápido na tomada de tempo oficial de sábado, só não conseguiu ser o mais rápido no warm-up, no treino de tanque cheio, no treino de aquecimento pela manhã, em Brands Hatch. Essa vantagem ficou para Nelson Piquet, mas afora isso ele dominou totalmente o Grande Prêmio da Inglaterra. Largou
não tomou conhecimento de quem pudesse estar a seu lado, esqueceu o Jacques Lafitte para trás e aí está, já folgado. E a melhor volta já é de número 7, de quem? Didier Pironi, 1:14.529, a uma média de 203,56. E realmente, essa volta do Piquet foi bastante, do Pironi foi bastante rápido. Ele está andando bem, o carro está folgado, o carro está andando nas quatro, não foge muito de traseira, não vem à frente. Olha, o carro está redondinho, está muito bom. O Lafitte está ali atrás, não perdeu ainda o contato visual com o Pironi, não. Está andando muito bem, aí está o Lafitte, perfeito, mostrando que a superioridade, o acerto dos Ligier está lá em cima. É a Rede Bandeirantes de televisão, levando a você as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 em Brands Hatch. Sorte é com a Bandeirante. Você gosta de fazer a barba? Ô, Galvão, desde a Bélgica, o pessoal já vem tentando usar o aro de 15 polegadas na frente também. O Fórmula 1 utiliza na frente aro de 13 polegadas. E veio tentando usar de 15, porque isso permitiria usar um freio maior, porque o freio fica dentro da roda. Então seria possível usar um diâmetro de freio maior, permitindo melhor a frenagem. E parece que o primeiro carro a chegar no ponto de acerto disso daí foi o Ligier, porque o Ligier está com aro de 15 polegadas e com um freio maior. E está ganhando a corrida, quer dizer, ele deve ter acertado o conjunto. Aí nós continuamos com Alan Jones e Nelson Piquet. Doze voltas completadas nesse Grande Prêmio da Inglaterra. Alan Jones, Nelson Piquet. Exatamente, entramos na 13ª volta. Os dois já muito distantes de Jacques Lafitte, que por sua vez também está muito distante de Pironi. Porque desse jeito assim, Gil, nunca foi tão fácil para Ligier, pelo menos até esta parte da corrida, formar uma dobradinha. O Piquet trocou de segundo piloto, de companheiro de equipe. O Ricardo Zunino não está participando da corrida e foi substituído pelo mexicano Héctor Rebaque. O Héctor Rebaque já vem ali também, 17º. Eu não sei se a troca foi tão excelente assim, mas parece que o Rebaque está querendo levar o carro para o final. Bem dentro ali, Galvão. Agora ele vai tentar. Na hora que chegou mais próximo, colocou realmente na alça de mira o Alan Jones. Mas quando ele chegou na freada, não teve mais a possibilidade de mudar, modificar o traçado, colocar por dentro para tentar uma ultrapassagem. E já volta a ter alguma distância. Mas mostrou nesse mergulho que ele deu em cima do Jones que tem possibilidade de ultrapassagem. Ele teria que ultrapassar para ver se abre um pouco e folga. Vejam os traçados que o Justo Ferreira chamou a atenção. Como é mais aberto, aproveitando mais a pista, o traçado de Nelson Piquet. Ele iniciou um combate bastante feroz agora. Ele tinha dado uma folga, e isso acontece que às vezes se busca refrigerar os pneus. Então a gente dá uma folguinha, o da frente não deu, o de trás refrigera um pouco o pneu e já imediatamente começa o ataque. Por 2 voltas a coisa dá certo, porque o carro de trás, que se popou um pouquinho, tem condições, até superaquecer realmente os pneus, de chegar no da frente. Mas ele fez aquela volta bem em cima do Jones, mas o Jones já foi embora de novo. Já voltou a colocar um espaço que lhe dá alguma tranquilidade. Emerson Fittipaldi conseguiu ultrapassar a Ed Schiller e com isso já não é mais o último. Já é o penúltimo. Com 15 voltas. É a 15ª. Vamos para a 15ª volta nesse Grande Prêmio da Inglaterra. Fórmula 1, 1980, pela Rede Bandeirantes de televisão. Esporte é com a Bandeirantes. Deixando os boxes Hélio de Ângeles. A sua Lotus de número 12. Ele que estava parado. De Ângeles, que vem na classificação no Mundial, brigando aí por uma posição intermediária. Eu digo que a coisa está dividida aí. Estamos na 15ª agora. O campeonato está dividido em 2 blocos. O bloco das feras lá à frente, que tem Jones, Piquet, Arnoux, Pironi, Reutemann e Lafitte. Esses 6 brigam pelo campeonato, brigam pelo título. E depois nós temos
a briga por posições intermediárias. Patrese, De Angelis, Emerson Fittipaldi, Keck Rosberg e Jochen Mass. 4, 5, 6 e 7 pontos. E o De Angelis é, portanto, o oitavo colocado com 6 pontos. Está 1 ponto à frente de Emerson Fittipaldi. O carro do... Vem o Piquet em cima de novo. É nesse ponto do circuito, Gil, que ele chega. Naquele mergulho. É ali que ele chega. E nota-se também, Galvão, que o carro do... Como até o Alain Viet tinha falado, o carro do Alan Jones está bastante duro. Ele teve uma regulagem para início de corrida. O carro do Piquet está um pouco mais suave, está com um rolling maior, ou seja, ele vira mais, ele está mais macio, o carro do Piquet. Isso para um final de corrida é interessante que o carro seja mais macio. Pode ser que com o transcorrer da corrida, com o abaixar do peso pelo gastar de gasolina, possa o Piquet ter uma vantagem sobre o Jones. Vejam lá, Pironi, Laffite, Jones, Piquet, Reutemann. Confirmando as informações anteriores. Dá uma vantagem maior de 10 segundos do líder para esses dois que brigam aí por uma terceira posição. Existem pontos distintos no circuito. O ponto em que o Jones folga e o ponto em que o Piquet consegue se aproximar, sem, entretanto, ter a possibilidade de ultrapassagem. Você vê a localizagem, aquele ponto da pista parado Alan Prost. A troca dos pneus dianteiros. Ele que chegou a ocupar a 6ª posição. Rapidamente trocados os pneus, ele volta à pista. Passando ali também Arnoux, você viu. Ele que é o terceiro colocado no mundial. O Prost perdeu uma volta. Ele chegou bem na frente do Pironi. Pironi e Laffite. Ultrapassando 2 carros que pararam nos boxes. O De Angelis parou, o Prost também parou. Ali o 30 é Jochen Mass, que foi o último no grid hoje. Exatamente, foi o 24º colocado no grid de largada. Muito trânsito aí agora, hein? Agora pode até acontecer alguma coisa na chegada de Jones e de Piquet. Vê que Piquet perdeu muito contato, hein? Perdeu muito contato com o Alan Jones e o Nelson Piquet. Vejam bem, a distância já é bem maior. Algo de anormal aconteceu. Um problema no carro? Um erro de Nelson Piquet? Não sei. Às vezes uma entortada prejudica um pouco, mas vamos analisar mais algumas voltas para ver se ele recupera essa distância ou se o Jones está indo embora mesmo. Ele tenta se recuperar, tenta se reaproximar. Se ele conseguir chegar outra vez, fica mais do que claro o fato do Jones estar segurando e ter tido um erro que provocou essa distância. ...23 competidores continuam na corrida. Apenas Jabouille ficando fora. O Emerson já tem atrás de si Hélio De Angelis e Eri Shiver. O Prost ainda conseguiu voltar à frente do Emerson, pois foi muito rápida e precisa a troca dos pneus dianteiros. Quem vai pegar novamente na pista no box é Bruno Giacomelli, com Alfa Romeo, também com problemas de pneu. Mais um carro entrando nos boxes. Vários carros parando nos boxes. Aí Bruno Giacomelli voltando à pista. Agora o Jones e o Piquet vão pegar um bom trânsito ali pela frente. Ali Hélio De Angelis já saindo do carro de vez. Olha ali. A ultrapassagem que o Pironi vinha fazendo em cima dos retardatários, mas pareceu bastante foi que o Laffite chegou bastante no Pironi nessa volta no retardatário. Eu diria inclusive que houve uma ultrapassagem, hein, Galvão? O Laffite já está à frente do Pironi. Olha aí, com problemas do Pironi. Com seríssimos problemas, já que Laffite é o novo líder, Pironi é o segundo colocado.
Problema de pneu. Pneu dianteiro está furado. Pneu dianteiro esquerdo. Olha, pneu dianteiro esquerdo está furado. Veja como Patrese passa por ele. Ele vai tentar levar o carro aos boxes de qualquer jeito. Não de chapar. O pneu ele chega. Não, chegar ele chega. Ele vai chegar no aro, vai chegar no magnésio, mas ele vai chegar lá. Veja aí, lá ele vai chegar. O Jones já passando. É o segundo. E vem aí o Piquet, para ser o terceiro. Vai passar por Pironi para ser o terceiro, mas está muito longe o Jones, né? Passou agora o Piquet. Passou Nelson Piquet, mas muito longe do Alan Jones. Não foi aquele erro que nós imaginamos que pudesse ter acontecido. O Jones realmente foi embora. Vejam aí, Pironi chegando aos boxes. A dificuldade que ele já encontra. E já vou aproveitar e trocar todos. Ele já voltar com uma certa vantagem sobre os outros. O tempo que se gasta para trocar um, gasta para trocar os quatro. Demorando um pouco de tempo a equipe de para trocar os pneus de Nelson Piquet. Olha aqui, Didier Pironi. Aí está Pironi. O novo líder é Jacques Laffite. Um pouco de tempo não é certo para essa troca de pneus, hein? Fora de corrida, Aristiga. Ele é bastante grande, fica difícil sair dali o americano. Olha aí. O Pironi não voltou. O carro ainda está erguido em sua parte traseira. E só agora vai voltar, Pironi. Mas mancada feia da equipe limpinha. Demoraram muito tempo para essa troca de pneus. É muito tempo. Algum problema a mais, talvez ele tenha reclamado, porque realmente o tempo foi excessivo. E não vai dar para descontar, não. Só acontecendo muita coisa lá pela frente. Que pode, né? Em corrida tudo é válido. E tá aí Laffite. Laffite que é o novo líder da competição. O que, aliás, para Nelson Piquet foi ótimo. Porque, vejam bem, o Laffite tem 16 pontos. Em caso de vitória do Laffite, ele só pode chegar a 25, que é o que Nelson Piquet já possui. A briga do Piquet seria mais difícil se o Pironi fizesse os 9 indo a 32. A briga dele é com o Jones, que tem 28 e ele tem 25. Vamos ver como está se comportando nesse exato momento o carro de Nelson Piquet em relação a Alan Jones, que está à sua frente, porque da forma como que ele vinha caçando a Jones e o Pironi perdendo todo esse tempo, indo lá para as posições bem atrás, posições intermediárias, melhor dizendo, o Piquet, se ainda conseguir uma reaproximação com o Jones, terá ótimas possibilidades na tabela do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Esporte é com a Bandeirante. Gilles Villeneuve. Como gosta de dizer o nosso amigo Edgar Melo, filho da fera. Ele até agora, não, coitado, não teve oportunidade de demonstrar. E ficou aí na largada com o 19º tempo. As Ferraris não estão bem, estão desenvolvendo seu motor turbo. Esses 12 cilindros maravilhosos que realmente despertam a paixão na gente. Mas eles não estão... Não é que não esteja rendendo, é um motor de 540 cavalos a 11.500 rotações, mas o efeito solo passou a ser muito importante nessa fase da disputa da Fórmula 1. Por exemplo, Galvão, um Elettra, esses nossos aviãozinhos que nós estamos sempre andando na ponte aérea, ele decola a 200 km por hora. Ele sai do chão com aquele peso todo a 200 km por hora. Ora, um carro desse, que desenvolve 310 km por hora, que aqui em Brands Hatch nós temos pelo menos 4 curvas feitas a 200 km por hora. Imagina o efeito solo, o efeito de aerodinâmica que precisa ter um carro desse para não decolar. Então a Ferrari, que partiu para uma potência maior em detrimento de uma aerodinâmica, está perdendo a briga. Aí vem Jacques Laffite. E o Jones já vai tentando se aproximar de Laffite. Laffite é o primeiro, o Jones é o segundo, Piquet é o terceiro. Jacques Laffite, por enquanto, correndo inteiramente sossegado.
sem trânsito à sua frente e sem a presença no retrovisor de Alan Jones, que é o segundo colocado. Poderia assustá-lo um pouco, porque o Jones atualmente anda assustando na Fórmula 1. Já assustou o Lafite na França, se lembra? Exatamente. Ele, quando chega atrás, ele assusta. Ele na frente é o que chegou a se dizer. Vejam lá. Lafite, Jones, Piquet, Reutemann, Depailler e Dale. Os 6 primeiros colocados. Restando 57 voltas, com 19 voltas completadas. Um total de 76 voltas deste grande prêmio da Inglaterra de 80. Jacques Lafite é o primeiro. Alan Jones é o segundo. Nelson Piquet o terceiro. Carlos Reutemann o quarto. Patrick Depailler o quinto colocado. E Derek Dale o sexto colocado. São os 6 que marcam pontos até aqui neste grande prêmio da Inglaterra. Aquela classificação era até a 19ª volta, né? Nós já chegamos a 24. Aí, Jacques Lafite. É o grande prêmio de Fórmula 1 da Inglaterra, 1980. Esporte é com a Bandeirantes. Aí vem o Lafite já se aproximando de uma braba, mas, para que o susto não seja maior, é a número 6 de Hector Rebaque. Quando Depailler, ao que me parece, para nos boxes, ele que estava ocupando aí uma 5ª posição. Já favorece a Derek Dale, que sobe a 5ª. Mário Andretti já vai chegando ali entre os 6. Engraçado que as posições de largada estão se mantendo. Pironi estava na frente, parou. Vai lá o Patrick Depailler de novo. Pironi estava na frente, o Lafite herdou a posição, o Alan Jones continua ali, o Reutemann perdeu logo de largada, na largada inclusive, para o Piquet a posição, o Bruno Giacomelli vinha atrás, também parou por problema de pneu, o Prost vinha atrás, tudo seguindo a ordem de largada, também parou por problema de pneu, o Patrick Depailler também. E aí está Alan Jones. E lá ao fundo você via também o Nelson Piquet, vai passar aí agora, tá aí. A diferença é grande, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando o Depailler estava trocando os pneus no box, ao lado, o box da Williams, tudo preparadinho. Pneu, o martelo pneumático para trocar. Está tudo preparado, todo mundo de olho. Que a gente pode ser um excesso de precaução, um perfeccionismo da Williams, que faça toda a corrida assim, ou podem estar aprontando uma parada aí. Não sei, não posso adivinhar. Não sei nem se é do Jones ou se é do Reutemann. Mas que está tudo arrumadinho com a mudança de pneus, com a troca de pneus no box da Williams, isso está porque eu vi e você deve ter visto também. Aí vamos com o Jacques Lafite, o líder da competição. O segundo é Alan Jones, mas a certa distância. O terceiro é Nelson Piquet, o quarto é Carlos Reutemann. Então nós temos uma Ligier, 2 Williams e uma Brabham. Sempre as 3 marcas brigando pelas primeiras posições. Já não é novidade nenhuma. E o grande fantasma das Renault, nas últimas corridas pelo menos, deixaram de existir. Eles já não estão participando tanto assim do grande baile, da festa maior, que está contando sempre com as presenças de Ligier, Brabham e Williams. Vejam aí, o Lafite tem o Massur na sua frente, com a TS. Aí vem o Jones. Você viu a diferença entre Lafite e Jones. E já existe uma grande diferença entre Jones e Nelson Piquet. É até certo ponto preocupante essa diferença, porque realmente ela aumentou, Gil. Vejam bem, olha lá. O Jones, o Piquet inclusive, encontrando seríssimas dificuldades para ultrapassar um retardatário, que há algum tempo já está entre ele e Jones. O Jones abriu bastante, sim. Agora ele está tendo dificuldade de passar a Alfa ali.
Balançou bastante ali o carro do Alan Jones. Olha o Piquet, colocando por dentro e passando agora. Você pode ver o Piquet já passando. Então aí vem Jones e o Piquet. Em terceiro. Em primeiro, Laffite. Em segundo, Jones. Em terceiro, Piquet. Em quarto, Carlos Reutemann. O Piquet é um raposa também. Ele não é de gastar muito pneu, não é de gastar muito carro. Ele costuma levar o carro para a bandeirada. Ele pode ter sentido que naquele ritmo que ele estava acompanhando o Alan Jones, poderia ser que o carro dele não aguentasse. Então, ele deu uma margem. Vamos ver se o carro do Jones aguenta. O Piquet parece que amadureceu bastante. Por isso ele foi o piloto mais regular dessa temporada, que marcou ponto com o maior número de provas. Ele realmente está muito consciente nessa temporada, hein, Júlio? Está amadurecido, não está só um piloto coelho, como a gente chama, aquele que corre, ele está raposo. Ele realmente sabe aonde corre, como é que deve correr. E tem levado o carro para o final. Isso é um mérito fantástico, porque esse Brabham também é um carro novo. Quem desenvolveu esse carro foi o Nelson Piquet. O Nick Lauda, que era seu companheiro de equipe ano passado, não sentou nesse carro nenhuma vez. No final do ano passado que ele começou a desenvolver esse automóvel. Então é um carro novo, sim. E mérito exclusivo do Nelson em desenvolvimento desse carro. Laffite, Jones, Piquet, Reutemann. Esporte é com a Bandeirantes. Aí voltamos com a imagem de Jacques Laffite. Tá fumando um pouco ali o carro do Laffite, hein? Se não é respiro do kart, realmente está uma fumacinha por ali. A ligeira de número 26 de Jacques Laffite. Ele, Laffite, que é o quarto colocado no Campeonato Mundial, ao lado de Carlos Reutemann com 16 pontos. Ele tem atrás de si, na corrida, Alan Jones, que é o líder do Mundial, com 28. E logo atrás de Jones, o Nelson Piquet, que é o segundo no Mundial com 25, está fumando muito. Uma fumacinha bem incômoda ali atrás, ali, o Laffite, né? Ele não é um dos pilotos mais sortudos também, para a sorte do Nelsinho, né, Galvão? Que já começa a pintar também como um piloto com uma certa sorte, Nelson Piquet, né? Mas realmente está fumaçando muito o carro do Laffite. É aquela expectativa que você acaba sentindo, você que vai acompanhando em todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de televisão, que evidentemente está torcendo para o Nelson Piquet, você que curte a Fórmula 1, você que é aficionado do automobilismo, você que está começando a se chegar agora às coisas da Fórmula 1 e as coisas do automobilismo através desta temporada exclusiva da Rede Bandeirantes de televisão, que está mostrando a você todas as corridas da Fórmula 1, a Bandeirantes que acreditou no automobilismo do Brasil, que acreditou em Nelson Piquet para esse ano de 80. Então você que não está muito afeito às coisas do automobilismo, está começando a acompanhar agora, todo mundo evidentemente torcendo por Piquet. Então se você tem o líder com o carro realmente saindo fumaça, sinal para os boxes, deve parar na próxima volta. O Jones, que é da Williams, e os pneus ali, e todo mundo preparado para uma troca de pneus no box da Williams. E o Piquet vem em terceiro, já começa até a surgir uma expectativa das paradas dos dois que estão à frente. O Laffite vai com extrema dificuldade, completando mais uma volta, para ingressar nos boxes de reabastecimento. E ele já está catando frango ali, porque ele está derrapando a beça na roda traseira esquerda. Está jogando óleo no pneu. E ele está derrapando mesmo, ele já fez sinal para o box, vai parar. E se o problema for de óleo, não é tão fácil resolver não. Trocar pneu, tudo bem, é o que ele deve estar achando que é. Olha lá, olha a roda. Acabou o pneu? Acabou. Dificuldade, vai bater. Mas as telas de proteção funcionaram de maneira precisa. Ele foi aos pneus. Você viu como rodou, como girou, como o carro saiu da mão do Jacques Laffite. Ele tinha o problema do pneu, o pneu já estava furado, o óleo que era jogado por ali, todos esses problemas, está aí profundamente irritado. É mais uma competição que ele lidera e que não consegue chegar ao final, com problemas no seu carro. Já teve corrida em que ele deixou e abandonou por erro seu, batida. Hoje não, problemas no carro, você viu, pneu furado, ainda com óleo, como é que vai segurar? Em hipótese alguma. Alan Jones é o novo líder nesta corrida. Nelson Piquet é o segundo, Reutemann o terceiro. Vejam bem, na hora que furou, como ele tentou ainda trazer o carro, não houve a possibilidade. Quando pegou a grama, então, ele de lado foi. E vejam como as telas funcionaram precisamente, segurando o suficiente para ir diminuindo a velocidade e os pneus. Quer dizer, não chegou nem a afetar muito o carro e o Laffite saiu inteirinho, ponto para ir para casa.
importante a gente ver a segurança que existe, não só do autódromo não, mas também do carro, porque o início dessa derrapagem se deu a qualquer coisa em torno de 280 km por hora. Na hora que ele bateu nos pneus, ele estava pelo menos a 140 km por hora. Gente, quando a gente bate a 140, quebra alguma coisa a mais, né? E ficou ali o surra do ATS com a ultrapassagem dos ônibus, ficou meio numa situação esquisita, mas ele saiu bem dela. E tá aí o Alan Jones, o novo líder da prova, discutivelmente. Ali furou o pneu. Ali ele veio tentando segurar, botou um pouquinho na grama, segurou, levantou a roda dianteira direita, vai dar o pêndulo, ou seja, vai rodar para dentro. Isso. Levantou a parte do carro. Nesse trecho, o carro estaria a 280 por hora na hora que saiu. Olha a velocidade que tudo isso aconteceu, mesmo em slow motion, mesmo em câmera lenta. Nessa altura o piloto tem até a noção de onde está batendo e para onde está virando. Aquela bússolazinha que fica na cabeça, que dá noção de norte, sul, leste, oeste, às vezes desorganiza. Aí Nelson Piquet, o segundo colocado na prova até então. Estamos na 33ª volta, nesta 9ª prova do Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1980. Alan Jones o primeiro, Nelson Piquet é o segundo, Carlos Reutemann o terceiro. Forte é com a Bandeirante. O carro do Nelson até agora, tem o medo danado de falar, mas o carro do Nelson até agora vem meio redondo, hein, então. Vai andando bem. Melhor, não está nem usando a pista toda, ele está dando uma folga. A ideia que dá é exatamente essa, né? Ele não teve problema. Perdeu aí o contato com o Jones, mas a distância já esteve maior do que essa aqui. Passou o Jones, vem Nelson Piquet, e lá atrás vinha o terceiro, outro carro claro que você via, e passou o Piquet. Jones, Piquet, e lá, aquele carro claro que surgiu lá no rabicho da imagem, era Reutemann com a outra Williams, que é o terceiro colocado. E o Piquet parece que resolveu caçar o Jones. E uma recuperação fantástica do Nelson em cima de Alan Jones. A impressão que dá é que o Nelson Piquet resolveu caçar o Alan Jones. Recebeu, evidentemente, o comunicado do boxe de que as Ligier tiveram problemas. E a briga dele agora é pela primeira. Jones, Piquet, Reutemann, Denis, Andretti e Jarier. Confirmando a nossa informação anterior. Isso na 31ª volta, nós estamos na 35ª. Portanto, em primeiro, Alan Jones. Em segundo, Nelson Piquet. Em terceiro, Carlos Reutemann. Em quarto, Derek Daly. Em quinto, Mário Andretti. E em sexto, Jean-Pierre Jarier. Uma Williams, uma Brabham, outra Williams, Tyrrell, Lotus e Tyrrell. Quer dizer, o retorno da Tyrrell e Lotus entre os 6 primeiros, juntando com a Brabham, 3 equipes das mais tradicionais da Fórmula 1. A intrusa aí é a Williams, que só do ano passado para cá é que passou a figurar no hall das grandes equipes. Mas uma nova briga aí, Brabham, Tyrrell, Lotus, há muito tempo a gente não diz esses nomes, Gil, e dá até uma certa satisfação você voltar a ter uma Tyrrell brigando pelas primeiras posições, uma Lotus brigando pelas primeiras posições. Falta chegar a McLaren. É verdade. E também é interessante que hoje, exatamente, nós fazemos um ano da primeira vitória da Williams na Fórmula 1, que foi obtida no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, no ano passado, por Jean-Claude Regazzoni. O Regazzoni, que depois do acidente com o Ensign, no Grande Prêmio no oeste dos Estados Unidos, em Long Beach, uma recuperação muito difícil, as pernas paralisadas. Agora o problema mais é na direita, mas ele se sentiu muito feliz outro dia porque, em termos de andar, ele estava andando só de cadeira de rodas no hospital, e o Monum, que é o dono da Ensign, lhe deu um carro adaptado para que ele pudesse dirigir um Jaguar, e ele saiu todo satisfeito pelas ruas da cidade, voltando a dirigir, mas declarando que perdeu um pouco da paixão que tinha pela Fórmula 1, porque acha que não é mais aquela Fórmula 1 que ele começou, que ele se apaixonou e a qual dedicou toda a vida, e agora até a sua própria saúde, sua própria condição física. Ele diz que está muito mais profissional do que ele desejava que ela estivesse. Clay Regazzoni realmente uma página muito importante da história do automobilismo internacional. Não teve grandes vitórias, não foi campeão do mundo, mas sempre foi admirado por seu arrojo, por sua perícia,
E sua coragem é às vezes até um arrojo acima daquilo que qualquer chefe de equipe desejaria. Tantos e tantos carros ele destruiu pelas pistas do mundo. Mas sem dúvida alguma, Gil Ferreira, uma página importante que deixa saudade para quem acompanha e, como nós, é apaixonado pelo automobilismo. Faz muita falta uma corrida sem ser gasóleo. Aí Nelson Piquet na segunda posição. Alan Jones é o primeiro. Terceiro, Reutemann. Quarto, Derek Daly. Quinto, Mario Andretti. E sexto, Jean-Pierre Jarier. As 6 primeiras posições neste grande prêmio da Inglaterra. 1980. É o Campeonato Mundial de Fórmula 1. É exclusivo na Bandeirantes. Esporte é com a Bandeirantes. Nelson também já conseguiu passar ali o McLaren. Tem o Arrows ali pela frente. Acho que também não vai ficar muito tempo ali na frente, não. Deixa eu só dizer, Ju, que nós estamos na 37ª volta. No complemento da volta seguinte, estaremos atingindo a metade da corrida do Grande Prêmio da Inglaterra, do total de 76. Vejam o Piquet como vai passando pelo Arrows, ou pelo menos tentou, colocou por dentro, forçou e na Paddock caiu lá na frente para continuar a sua luta e a sua caça para cima de Alan Jones. Essa tomada de curva da Paddock do Piquet é fantástica, porque essa é a tomada. Tem que vir completamente por dentro, dá uma saída como realmente estivesse mirando o paredão de fora e como um trem fantasma vira o guidão para dentro e faz a curva. E o Jones está balançando muito de traseira ali. Não sei se ele vai aguentar muitas voltas sem parar no box, não. É, a coisa tá feia. O nosso Alan vier conosco aqui, né? Está sempre com a gente, assessorando, informando, emprestando o seu autoconhecimento de automobilismo. E agora põe aqui a fumaça no carro do Jones, no respiro do motor. Mas ele vai para cima da Ferrari e vai tocando e vai sustentando a sua primeira posição. Ele que é o primeiro, o Piquet é o segundo, mas está começando a sair muito. O problema dele é nas curvas ao contrário, na curva para a direita. Na curva para a direita o carro balança bem mais do que em curva para a esquerda. É o contrário do que estava acontecendo com o Laffite e o Pironi. Aí, passando o Jones, a distância é muito grande. Eu tenho a impressão de ter aumentado um pouco para Nelson Piquet, mas o carro dele não está rendendo. Ele passou, despachou a Ferrari e não está tomando conhecimento se está saindo de traseira, se está fumando ou se não está. Ele vai sustentando a primeira posição e botando vantagem, botando asfalto na frente, asfalto ainda a ser percorrido por Nelson Piquet. Uma diferença que anda aí pela casa de quase 5 segundos de Alan Jones para Nelson Piquet. O terceiro é Carlos Reutemann, tranquilamente posicionado. Depois temos Derek Daly, Mario Andretti e Jean-Pierre Jarier nessas 37 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra. A curva já foi melhor, ele já fez uma tomada melhor, tangenciou muito bem, sacrificou um pouco a velocidade de entrada, mas ganhou na velocidade de saída e o carro não derrapou tanto. Macaco velho, não conhece bem isso aí. Brands Hatch, a gente diz que realmente é o jardim da infância, é a cartilha de todo piloto de Fórmula Grand Prix. Fórmula Grand Prix são as Fórmulas 3, 2 e 1. E quem não anda bem em Brands Hatch não sabe andar em lugar nenhum. Mas quem anda bem em Brands Hatch são todos esses pilotos que aí estão, porque o mais bobinho aí dá nó em pingo d'água. Alan Jones, o líder da competição até aqui. Você falava em experiência, o experiente Emerson Fittipaldi, com várias e várias paradas no box, já está em 14º lugar com o seu novo carro, com o seu F8. É lógico, não poderíamos esperar um rendimento fantástico do carro do Emerson na primeira corrida. Vamos aguardar a próxima corrida, vamos aguardar as próximas corridas, vamos aguardar a Alemanha, a Áustria e ver o que ainda pode conseguir Emerson Fittipaldi, que nesse momento é ultrapassado por Alan Jones. Você viu aí o Emerson, o 14º colocado, uma volta de vantagem já do Jones em cima de Emerson Fittipaldi. Vejam como o Jones passou e deixou na poeira, inteiramente na poeira, o F8 de Emerson Fittipaldi. E daqui a pouquinho teremos um encontro de 2 brasileiros. O Piquet colocando uma volta de vantagem em cima de Emerson Fittipaldi.
Engraçado o estudo de aerodinâmica para equilibrar o automóvel. O Jones aqui colocou a barbatana, essa asa dianteira, essa asa do bico. Está usando a asa do bico. O Emerson Fittipaldi projetou um carro para não precisar usar essa asa nunca, também está usando aqui essa asa. Ele copiou o bico da Ligier. O Nelsinho Piquet está vindo sem necessitar dessa barbatana. As Ligier também não vinham usando. Então é gozado a maneira que consegue equilibrar o carro entre o ponto de vista da geometria de suspensão, do equilíbrio das molas e do equilíbrio aerodinâmico. O compromisso entre as duas partes é que vem a dar o carro mais rápido no circuito. 41ª volta no circuito de Brands Hatch. É o grande prêmio da Inglaterra, de 1980. O líder é Alan Jones, que tem 28 pontos no campeonato. Em sustentando a liderança, iria a 37. O segundo é Nelson Piquet, que tem 25. Em segurando o segundo lugar, iria a 31, ficando a 6 pontos de Alan Jones. Aí está Nelson Piquet, que é o segundo colocado nesta corrida e o segundo colocado, coincidentemente, no Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Esporte é com a Bandeirantes. Aí vem o Nelson Piquet, que vai se aproximando também de Emerson Fittipaldi. Vejam. Aí o Brasil no vídeo, o encontro dos dois brasileiros. Uma Ferrari desgarrando, fora de competição. O piloto já abandonou o carro. E o motor que se foi, né? Até o fiscal de pista foi ali ver se era o início de incêndio, mas não. Era só mesmo alta temperatura que o motor teve que assumir. Não gostou de assumir, parou. Detonou. Essa aí é a curva Druid. A curva mais lenta do circuito, é feita a 90 km por hora em primeira velocidade. Ela é muito importante, não pela velocidade. Passou ali o Jorge Scheckter, quem ficou mesmo foi o Villeneuve. Ela é muito importante porque ela dá início a um trecho bastante veloz. E Andretti já conseguiu superar a Jarrier. Confirmando a colocação que nós damos. Jones, Piquet, Reutemann, Daly, Andretti e Jarrier. E aí, os segundos que nós dávamos de diferença do Piquet para o Jones, lá está, 4,96. 4,959. Por enquanto ele tem 12 ainda de vantagem em cima do Reutemann. Ele está tranquilo em cima disso. Ele já passou o Jones e agora surgindo Nelsinho Piquet. Com a tranquilidade de sempre, levando a sua braba as posições à frente, como vem acontecendo em todas as corridas de Fórmula 1 até. Essa tomada do Nelsinho foi quase na grama, hein? Você está dando sinal ali. Diminuiu inclusive a diferença de Nelson Piquet para Reutemann. Talvez um problema nos pneus dianteiros, o carro saindo um pouquinho de frente inclusive, viu? O carro está escorregando um pouquinho mais de frente, sim. Esse é caso de trocar pneu ainda, o carro do Nelsinho estamos falando. Esse é caso de trocar pneu ainda. Está escorregando um pouquinho mais de frente. Às vezes equilibra daqui a pouco. Vamos ver o que acontece. Realmente aumentou a diferença de Jones para Piquet, 6 segundos. Ela estava em 4,9. Aumentou a diferença para Nelson Piquet, que diminuiu realmente o seu ritmo de corrida. Diminuiu bastante, inclusive, a diferença de Piquet para Carlos Reutemann. Um momento de preocupação para aquele que torce pelo piloto do Brasil nesta corrida e em todo o campeonato mundial. Nelson Piquet, que é o segundo colocado neste mundial. Aí vem Alan Jones, o líder, confirmando as 6 primeiras posições. Jones, Piquet, Reutemann, Derek Daly com sua Tyrrell, Mário Andretti em sua Lotus e depois de uma outra Tyrrell, Jean-Pierre Jabouille. É a 44ª volta de um total de 76 a serem percorridas nesse grande prêmio da Inglaterra. Esporte é com a Bandeirantes. Ele já ultrapassou o Errol, que está na sua frente. Portanto, a essa altura não deve existir ninguém entre
Piquet e Jones. Giacomelli. Bandeira amarela, parada, significa atenção, proibido ultrapassagem, quer dizer, mantenham posições. Nenhum concorrente pode ultrapassar o outro. É mais um carro que abandona neste grande prêmio da Inglaterra. Deu ali uma rodada braba. Que se não tivermos acidentes de maiores proporções, problemas técnicos, vários, principalmente de pneus. É um circuito que exige muito dos pneus, né, Gil? Pelas freadas. É um circuito que sobe e desce. Então tem freadas que são em descida e sobrecarrega demais os pneus dianteiros. Algumas outras freadas não. Então essas freadas em descida, que sobrecarrega demais o peso, transfere demais o peso para a frente, cria um desgaste prematuro desses pneus. Esse é o principal problema de Brandt, é ser contornado, é ser realmente vencido. É encontrar o equilíbrio geométrico e o equilíbrio aerodinâmico. É a Rede Bandeirantes de televisão, levando a você as emoções do automobilismo, as emoções da Fórmula 1 com absoluta exclusividade, o Grande Prêmio da Inglaterra de 1980. Nessa terça, dia 15, às 9 da noite, Velho Guerreiro agitando de novo, vendo estrela na buzina do Chacrinha. E o retorno triunfal à televisão ao vivo. Terça-feira, às 9 da noite, a buzina do Chacrinha, o retorno de Sidney Magal. Alan Jones. E uma coisa, hein? Nas últimas 3 corridas, 3 vitórias da Williams. Uma delas não valendo. Nós tivemos Reutemann em Mônaco, depois Espanha e França para Alan Jones. Foram 3 vitórias. Uma delas não valeu para contagem de pontos, mas foram 3 vitórias consecutivas da Williams. Não valendo de direito, mas valendo de fato. Ele ganhou mesmo aquele grande prêmio e foi o melhor piloto ali dentro. Realmente a constância da Williams e do Alan Jones é muito grande. Aí você vê Nelson Piquet. Para 1 hora de corrida. Chegamos a 12 horas, horário do Brasil. 16 horas, horário da Inglaterra. Aí você viu o carro de Jarrier. É o 6º colocado e o Jones já vai chegando. É impressionante como ele conseguiu com fumacinha e tudo ali atrás, porque tem a tal da fumacinha mesmo, é respiro, é um pouquinho de óleo que ficou ali no reservatório, e não pode até não estar comprometendo, mas que ele já está chegando no 6º colocado, tá? Esse é dele, que é o 4º colocado. E a Tyrrell de número 4. A de número 3 é a que pertence a Jean-Pierre Jarier. E já vai chegando o Alan Jones. Alan já passou pelo dele. Aí está a Tyrrell voltando a marcar pontos no Campeonato Mundial de Fórmula 1. O Derek Daly, que tem apenas 3 pontos e ocupa a 12ª posição. Ele está atrás de Rosberg e Alkmaar, os dois 4 pontos. 4 pontos conquistados por Rosberg na primeira corrida no Grande Prêmio da Argentina, quando ele foi terceiro. Jones venceu, Piquet segundo, Rosberg foi terceiro, de lá para cá não pintou e não confirmou a esperança que surgia com o finlandês Keck Rosberg. Aí o Reutemann. Cooper Kiegel. É que quando o carro pintou branco, Williams. Mas é um Williams particular. Você costuma disputar a Fórmula Aurora, que é um campeonato inglês de Fórmula 1. Aí o Jones já vai ultrapassar
a mais um retardatário, que é exatamente o Jarrier. O Jones estava exatamente chegando nesse bolinho do Jarrier, do Keegan ali na frente. Exatamente. Jarrier, e à frente do Jarrier está, lá à frente você vê, o Andretti. Passou o Andretti, Jarrier e Jones. A informação correta desde a primeira vez, que ele chegava no sexto colocado. O dele que está um pouco mais à frente, já que nós temos Jones, Piquet, Reutemann, Daly, Andretti e Jean-Pierre Jarrier. Ele está indo para cima do francês, para cima de Jean-Pierre Jarrier. Já algumas voltas ali atrás, né? Vamos para a volta de número 50. 49 já foram completadas por Alan Jones. E agora estão sendo completadas por Nelson Piquet. Jarrier abrindo, deixando que o Jones ultrapasse por fora. Ele já coloca uma volta em cima do sexto colocado. O líder da competição coloca uma volta em cima do sexto colocado, Alan Jones. E agora vai para cima do quinto, que é exatamente a Lotus número 11 de Mário Andretti. Este domingo às 8 da noite, mais uma vez, Hebe Camargo, na Rede Bandeirantes de televisão. Aí você vê o 27, o Williams de Jones, lá atrás o 3, a Tyrrell de Jean-Pierre Jarrier. E à frente a 11, a Lotus de Mário Andretti. Esporte é com a Bandeirante. Faça uma barba rente, rápida e com todo o conforto. Mude para o novo Philly Shave. Continua aquela fumacinha ali enigmática do carro do Alan Jones. Já se aproximou bastante do Mário Andretti e o Jarrier, que tentou ficar um pouquinho próximo para ver se não perdia o contato com o Andretti, não conseguiu não, já ficou para trás mesmo. Aí o Andretti segurou um pouquinho o Alan Jones aí. Ô Gil Ferreira, pelas últimas vitórias, pelo que mostrou até aqui no campeonato, mas principalmente por essas 4 corridas, em vencendo hoje, ele vai vencer a terceira em 4. O Jones pode até já se considerar como o grande favorito para esse campeonato, né? Ele está com um bom carro, uma boa equipe, está com um controle empresarial da sua equipe muito bom. Está um grande piloto, um piloto que atingiu a maturidade, não foi um piloto precoce não. O Alan Jones foi um piloto que atingiu essa maturidade, essa segurança de uma maneira muito devagar. O Alan está hoje com seus 36 anos e já corre do automóvel desde 18. Ele era filho do Stan Jones, que foi o primeiro piloto australiano a chegar na Inglaterra para disputar campeonatos ingleses. E ele veio para a Inglaterra, começou a disputar na Fórmula Atlantic. Com uma semana de Inglaterra, ele deu uma batida aí nessa curva, na Paddock Bend, exatamente aí. Deu uma batida e quebrou as 2 pernas. Ficou parado 6 meses, voltou um pouquinho na Fórmula 4 e assumiu que o negócio era dirigir Fórmula Grand Prix e foi para a Fórmula 3 num Brabham. Em 1970 ele começou a disputar a Fórmula 3. E daí em diante foi um sucesso só, porque uma vitória atrás da outra, chegando, galgando aos poucos a posição, e entrou como segundo piloto aí da Williams. Ele era o segundo piloto do Regazzoni no início. Depois não, conquistou de fato essa posição e vemos aí uma constância fantástica entre piloto e automóvel, porque o Reutemann, que é o segundo piloto dele, não é de jogar fora não, e não consegue essa constância toda. E a diferença de Alan Jones para Nelson Piquet volta a aumentar em uma nova tomada de tempo, passa a ser de 7 segundos. A vantagem de Alan Jones sobre Nelson Piquet. Alan Jones que é o primeiro, Piquet que é o segundo, enquanto o Jones passa tranquilamente pela Ferrari de George Scheckter, a Ferrari de número 1. Ferrari enfrentando seríssimos problemas nessa temporada e muita gente, inclusive nós, aguardando com muita expectativa a chegada do motor turbo da Ferrari, porque também não é normal e também faz falta a Ferrari brigando pelas posições à frente. Não só que nós dizíamos, faz falta a presença de Emerson nas primeiras posições, faz falta a presença de Regazzoni nas pistas, faz falta também a presença dos vermelhinhos da Ferrari, os carros lá da casa de Maranello, nas primeiras posições, no grid de largada e na disputa pela liderança de cada competição na Fórmula 1. O motor turbo da Ferrari de 1,5 litro já foi testado e foi mais rápido, inclusive, do que o atual carro, esse que está aí, 312.
Mas, de qualquer forma, o comendador não está querendo botar na pista antes de ter muito mais coisa acertada. Está querendo testar, ele tem uma pista particular, está testando lá na pista particular para ver quando é que o carro tem realmente resistência para terminar uma corrida. Mais rápido ele já foi. O que já tem de carrinho estacionado ali é uma loucura, né, Galvão? Aí vem Nelson Piquet, que já passou por Jarier, está colocando também uma volta de vantagem em cima de Mário Andretti. Aí está, ele passou Jarier, passou Andretti, e nesse trânsito todo foi permitida uma maior aproximação de Jarier em cima do Andretti. Mas o Pironi já vem ali babando na gravata. Eu não sei naquela parada. Ele deve estar uma volta atrás. Vejam lá, ele já passando por Andretti. Já deixou Jarier, Andretti, todo mundo na briga. O Jarier passou também. O Andretti tem problemas, porque todo mundo passou e ele ficou para trás. O Pironi, nessa altura, é o sexto. Deve ser o sexto colocado, porque ele já passou o Andretti. Ele está uma volta atrás de Nelson Piquet. Mas aquele tempo que ele perdeu, ele já voltou bem atrás, mas já passou pelo Andretti. Então, essa altura, a modificação, tem Alan Jones em primeiro, tem Nelson Piquet em segundo, tem Carlos Reutemann em terceiro, tem Derek Daly em quarto, tem Jean-Pierre Jarier em quinto e tem Didier Pironi em sexto, por muito pouco tempo. Porque ele vai deixar o Jarier na saudade já. Olha aí, já foi para cima do Jarier, não é necessário entender muito, nem querer adivinhar. Nessa volta ele já vai buscar a quinta posição, já foi. Quando ele colocou o pneu novo, olha, vejam como ele passou. Ele vai para cima do Piquet. A sorte do Piquet é que o Piquet tem uma volta de vantagem em cima dele. Essa altura, profundas alterações. Jones é o primeiro, Nelson Piquet é o segundo, Carlos Reutemann é o terceiro, Daly é o quarto, Pironi é o quinto e Jarier é o sexto. Uma recuperação realmente fantástica deste piloto que vem crescendo de forma assustadora na Fórmula 1. E olha, no próximo ano, eles estão brigando aí pelo campeonato. Pironi, Piquet, brigando com o Jones, ali em igualdade de condições, os dois. Já que o Jones tem 28, o Piquet tem 25, o Pironi tem 23. Mas um pouco mais de amadurecimento no próximo ano. Evidentemente, dá a impressão de querer adivinhar, mas a tendência é de que a briga entre Pironi e Piquet daqui para frente seja cada vez mais fantástica. Já temos um novo Peterson, né? O Pironi demonstrou que ele tem toda aquela verve do Ronnie Peterson. Ele, indiscutivelmente, pode não estar liderando, está ali em terceiro com 23 pontos, mas é o piloto mais rápido desse campeonato. É mais rápido que o Jones, é mais rápido que o Nelson. Ele sempre foi rápido. Inclusive aqui, quando observamos algumas curvas dele de perto, dá para sentir a velocidade que ele entra, a finesse que ele entra em cada curva. Interlagos, na curva 1 e na curva 2, foi o primeiro piloto a fazer aquilo inteiramente sem tirar o pé. E talvez o único, foi ele e o Regazzoni. Mas ele tinha um carro mais rápido que o Regazzoni. E tá aí a briga dentro de casa aí, do John Watson na frente com o Alan Prost atrás. O Prost que já parou, inclusive, para tocar pneus. Mas olha, já, como sempre, ele passa pelo Watson, larga sempre na frente, no grid de largada. Vejam que o Watson largou em 12º lugar, o Prost largou em 7º. E assim tem sido. O segundo piloto sempre bem atrás do primeiro. Um outro talento surgido nesta temporada de 1980. Um talento que você pôde acompanhar o seu desenvolvimento, o seu surgimento nessa sua primeira temporada pela Rede Bandeirantes. Alan Prost. Melhor volta mais uma vez para Didier Pironi. Nesse seu retorno fantástico, ele que já está em 5º lugar. E agora vai partir para cima de Derek Daly. Alan Jones o primeiro, Nelson Piquet o segundo, Carlos Reutemann o terceiro, Derek Daly o quarto, Didier Pironi o quinto e Jean-Pierre Jarier o sexto colocado. E sorte é com a Bandeirante. Nós voltamos com as imagens diretas de Brands Hatch, o Grande Prêmio da Inglaterra em 1980. O Gil Ferreira me chamou a atenção por uma coisa muito importante. Preste atenção você que vai curtindo em todo o Brasil pela Bandeirante.
A melhor volta com 12, 300 alguma coisa, do Pironi, já com desgaste do pneu, um pneu que não é pneu para tomada de tempo, não é um pneu especial para fazer tempo, quando entramos na 58ª volta, com mais gasolina, com o desgaste do carro, ele conseguiu um 12.300 alguma coisa. Isso aí lhe daria o 7º tempo no grid de largada. Quer dizer, uma volta fantástica realmente do Pironi. Essa aqui é o novo recorde oficial da pista de Brands Hatch. Ali pintou o Arnoux. E o Pironi já passou o Piquet. Mas o Piquet é o segundo. O Pironi tem uma volta atrás. E o interessante é que o Piquet veio junto, tá bom ali. O Piquet veio junto, tá chegando no Arnoux. E vamos ver o Reutemann, né? Porque faz tempo que a gente não vê o argentino, né, Galvão? Com isso daí, chegando ali perto do Pironi, a gente vai acabar vendo o argentino. Eu tô louco pra ver onde é que ele tá. Exato, ele está aí qualquer coisa de 10 segundos atrás, o Piquet em terceiro lugar. Mas uma corridinha dele, né? Não tem chance de brigar à frente, segura o terceiro posto, vai marcar mais os seus pontinhos. Pironi vai passando mais um, passou Arnoux, Piquet aproveitou a carona. Já saiu também na frente de René Arnoux. Aí vem Didier Pironi. É a grande atração esse momento, ele já na saída da curva, desgarrando, ele já sai na frente do Errol. O Piquet também vai passando. E o Pironi vai para cima dele, mas daqui a pouquinho. É mais um tempinho para que ele consiga, no visual, já ter a tira número 4 de Derek Daly. Fantástica recuperação de Didier Pironi. Eu acho que o câmera capotou nessa, porque realmente perdemos um pouco os carros. Ele mostrou um pouco da paisagem aérea daqui, mas tudo bem. Vamos lá que o Pironi está dando um show de pilotagem. É realmente fantástica a participação do Pironi. Veja que o Piquet, ele caiu a 7 segundos de diferença dos Jones, mas sustentou esses 7 segundos. Então ele está num ritmo forte de corrida. E você viu como o Pironi passou. Veja, olha a vantagem que ele já colocou em cima do Nelson Piquet. Não deu nem a esperança a gente, não deu nem a confirmação da esperança, gente, que ele pudesse ali puxar um pouquinho o Piquet para junto dos Jones. Mas o Piquet aumentou o ritmo, hein? Aumentou o ritmo depois. Eu acho que ele se entusiasmou ali com a tocada do Pironi e aumentou um pouco o ritmo. É certo parâmetro, né? É, exatamente. Quando o piloto fica meio sozinho, ele não sabe realmente se está em todo o limite. Vou observar o que está falando. Uma Lotus Mário Andretti parado. Ele que vinha bem. Ele que chegou a ocupar a 5ª posição, depois perdeu essa 5ª posição para Jarrier, caiu para a 6ª, perdeu a 6ª posição para Pironi, ficou em 7º e agora para nos boxes. E já inteiramente fora de qualquer possibilidade de voltar a marcar pontos, o Mário Andretti, nesse campeonato, aliás, voltar a marcar pontos, não marcar um ponto, né? Ele foi campeão de 78 e que não pintou ainda entre os 6 primeiros. O Nelsinho, às vezes, ele fica gozado. Ele não deixou embora o Pironi ainda não, hein? Completamente não deixou, não. Aí, então, sim, o 28 do argentino, Carlos Reutemann. Que é o terceiro colocado. Emerson Fittipaldi dessa altura, o 12º colocado. Parando o John Watson para a troca de pneus dianteiros. Observou o desgaste, você pode observar, amigo, o desgaste excessivo do pneu dianteiro esquerdo do carro de John Watson. Porque não só nas freadas a coisa se torna mais difícil, mas também a curva sendo indecida, o carro ir para a direita, o carro se apoia mais no pneu dianteiro direito, no pneu dianteiro esquerdo. E com isso existe esse desgaste pela. Alan Jones é o líder. Eu acho que o Nelsinho está começando a apertar aquele pedalzinho da direita, que alguns chamam de acelerador, bastante, porque eu acho, inclusive, que ele já retomou a posição, não a posição que ele não estava disputando aquela posição com a posição na pista. Mas a posição na pista, exatamente, com o Pironi. Eu acho que ele está tentando realmente chegar numa posição melhor que a segunda, e o segundo já é de bom tamanho. Mas agora está um negócio, com o Alan Jones em primeiro a coisa fica mais difícil, porque é ele que está liderando o campeonato, o Nelsinho em segundo, tinha que estar invertido aí para ficar mais próximo. É, exatamente quem não poderia ganhar, né? Exatamente o Alan Jones, porque numa inversão de posições, Gil,
o Nelson em primeiro e o Jones em segundo, eles iriam os dois a 34 pontos. E se igualariam na liderança do Campeonato Mundial. Mas muita coisa ainda pode acontecer neste Grande Prêmio da Inglaterra de 1980. Essa transmissão exclusiva, como sempre nessa temporada de 80, da Rede Bandeirantes de televisão. Acreditando no automobilismo do Brasil. E Nelson Piquet confirmando, brigando sempre pela ponta nas corridas, brigando sempre pela ponta na tabela de pontos do Mundial de Fórmula 1. Esporte com a Bandeirantes. Aí Alan Jones. Está bastante folgado à frente, apesar daquela fumacinha que tem ali atrás. E é o seguinte, existe um reservatório para não deixar cair óleo na pista. Então, às vezes, o motor que está com muita pressão no cárter joga um pouquinho de óleo, sua um pouquinho de óleo. Então, esse suor de óleo cai nesse reservatório, na volta número 63. Cai no reservatório. Caindo nesse reservatório, não vai à pista, evitando que a pista fique muito escorregadia. Então, às vezes, essa fumaça é apenas esse suor, quer dizer, nada de tão grave apresenta. No caso do Laffite, nós vimos, foi, infelizmente, um azar o Laffite, realmente. Ele não estava merecendo aquilo. O piloto que lutou, foi combativo, estava levando bem o seu carro, já tinha avisado ao boxe, vou parar na próxima. Tinha que ter avisado uma volta antes. A diferença do Jones para o Piquet aumentou novamente, é de 12 segundos. Mas o Piquet sustenta a diferença de 10 segundos para Reutemann. Então, de 22 a diferença de Jones para Reutemann. Quer dizer, apenas problema técnico ou erro do piloto pode fazer alterar essas três primeiras posições. Porque ela é tranquila de Jones para Piquet, é tranquila de Piquet para Reutemann. Nas três primeiras posições. Alan Jones, Nelson Piquet, Carlos Reutemann. Depois temos Derek Daly, depois temos Didier Pironi e depois temos Jean-Pierre Jarier, os 6 primeiros colocados. Entramos pela volta de número 64, estando 12. Estando pouco tempo a essa altura para que termine as emoções nesse Grande Prêmio da Inglaterra de 1980. Com uma vitória, Alan Jones iria folgar, iria para 37 pontos. O Piquet para 31. O Pironi, num quinto, mas que acredito possa ser quarto ainda, o que lhe daria 3 pontos para 26. O Arnoux dificilmente vai chegar, o Reutemann tem a chance de ir a 20 e o Laffite 16. Quer dizer, a terminar assim, a terminar agora a corrida, Gil, nós teríamos Jones 37, Piquet 31, Pironi 26, Arnoux 23, Reutemann 20 e Laffite 16. Quer dizer, praticamente Laffite se despedindo já, quase se despedindo de uma possibilidade de recuperação, porque ficaria 21 pontos atrás do Alan Jones. Mesma equipe, quer dizer, torna-se mais difícil uma recuperação, mesmo acontecendo com o próprio Reutemann. O Reutemann, mesma equipe, evidentemente, do Jones, o Reutemann já 17 pontos atrás. Aí a confirmação. Jones, Piquet, Reutemann, Daly, Pironi e Jarier. A Bandeirantes informando sempre à frente aquilo que vai acontecendo na história dos grandes prêmios de Fórmula 1 neste ano de 1980. Aquela foi a informação da 62ª volta. Nós estamos na 64ª. Aí Alan Jones. O carro do Alan veio como um relógio do início da prova até agora. Andando muito bem. Quando as Ligiers estavam dominando, ele ainda manteve um ritmo dele bastante bem. O carro está equilibrado. E o Alan não é de cometer grandes erros. Está aí novamente Pironi. Um carro de Didier Pironi que não está levando as melhores sortes com pneu no circuito brasileiro. E agora ele definitivamente abandona a corrida. Estourou, chapou o pneu traseiro esquerdo. Aí está ele retirando suas luvas,
vai retirar o capacete, balaclava e vai assistir o restante da competição. É o mesmo pneu furado do Lafitte, né? No traseiro esquerdo. O segundo problema de Pironi quando ele começava a se aproximar dele para brigar por uma quarta posição. Então o Jarier volta a ocupar a quinta. Temos Jones, Piquet, Reutemann, Derek Daly e Jean-Pierre Jarier. Williams, Brabham, Williams, duas Tyrrell. Vamos à confirmação do que se encontra em sexto lugar, já que era Marandretti. Marandretti teve uma parada nos boxes. Agora, eu acho que o campeão é um cara diferente do cara veloz, sabe, Paulo? Porque o piloto veloz é aquele piloto épico, aquele piloto maravilhoso que faz todo mundo levantar na arquibancada. Veja a prova, o Peterson não conseguiu ser campeão, o Regazzoni não conseguiu ser campeão. Exatamente. O Emerson nunca foi o mais veloz e foi bicampeão. Exatamente. Falar em Emerson, estamos observando ali. Mas de qualquer forma, o piloto campeão é aquele que sabe realmente dosar a velocidade com a resistência do automóvel, coisa que Emerson Fittipaldi sempre soube fazer muito bem. Que com massinha e tudo, o Alan Jones está fazendo bastante bem na prova de hoje e nas outras que antecederam. E que o Piquet, surpreendentemente, com muito pouco tempo de pista, consegue dosar bastante bem. É um chegador. O Piquet é rápido e chegador. Ele tem aquela verve do moco e tem também a dose de maturidade, de segurança do Emerson Fittipaldi. Passando aí, Nelson Piquet, que é o segundo colocado. Restando 10 voltas para o término de mais esse grande prêmio neste ano de 80. O grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Esporte é com a Bandeirantes. Restando 9 voltas. Ali o carro número 4 de Derek Daly, o Nelson Piquet já chegando para colocar uma volta de vantagem em cima do quarto colocado, que é exatamente Derek Daly. Emerson está em 11º. Primeiro, Alan Jones. Segundo, Nelson Piquet. Terceiro, Reutemann. Quarto, Derek Daly. Quinto, Jean-Pierre Jarier. E em sexto, pintando aí uma surpresa. Eu não vou garantir, mas pintando uma surpresa de uma outra brava aí com o Hector Rebate. Está fazendo alguma coisa a mais do que o Ricardo Menino. Olha que o Derek Daly já levou, inclusive, a bandeira azul parada. Bandeira azul parada significa, atenção, um perseguidor está bem próximo de você. É isso que a bandeira azul tentou dizer para o Derek Daly ali. Ele não é obrigado a ceder o lugar. Apenas ele está sendo alertado sobre o assunto. Entramos pela volta de número 69, com esta restando agora 8 voltas para o término do Grande Prêmio da Inglaterra de 1980. O Jones, líder tranquilo a essa altura. O Piquet, conformado também com o segundo posto, com uma vantagem, com uma certa tranquilidade, à frente de Carlos Reutemann, que é o terceiro. O dele também sem chance de chegar a Reutemann, e a briga fica lá para quinto, sexto lugar, se bem que o Jarier, essa altura, também já tem uma posição sossegada. Bem definidos os 6 primeiros colocados no seu posicionamento, na confirmação dos 5 primeiros, Jones, Piquet, Reutemann, Derek Daly e Jean-Pierre Jarier. A briga maior agora pelo sexto, tentando ver aquele que vai formar na sexta posição. Uma briga intensa ali por esse sexto lugar, de Massa, Patrese, de Prost, de Tebach. Vamos para a volta de número 70. O Emerson já chegando a nono. Chegando como sempre, não parou, foi tocando o seu F8 e foi chegando próximo. Aí vem Alan Jones. Ele vai para a sua 4ª vitória desta temporada de Fórmula 1. A terceira oficial. Já que não valeram os pontos no Grande Prêmio da Espanha, por todo aquele problema e toda aquela briga que você acompanhou pelo noticiário da Rede Bandeirantes de televisão entre Foca
e FISA. A FISA, o órgão oficial, e a FOCA, Formula One Constructor Association, que é a Associação dos Construtores de Carros de Fórmula 1, presidida por Bernie Eccleston, que é também o proprietário da Brabham, a equipe em que corre o nosso Nelson Piquet, que é o segundo colocado na corrida e o segundo no Campeonato Mundial. Esporte é com a Bandeirantes. Vamos para a volta de número 71. Estando com essas 6 voltas. Pneus prontos aí para alguém. Tem que ser de chuva, né? Tá equilibrando o outro lá atrás. É. Mas a equipe aí Veja, não é o Williams. que tá com o macaco preparado. A Brabham também deve estar. Essa altura que estão à frente, a troca de pneus pode garantir uma posição. Então está todo mundo ali pronto para o que possa vir a acontecer. E já há muito tempo a Williams está ali prontinha para qualquer necessidade no carro de Jones ou no carro de Reutemann. As duas equipes de mecânicos, tanto no carro do Reutemann quanto no carro do Alan Jones. Esta terça às 9 da noite. Hélio Guerreiro botando para agitar, todo mundo vendo estrela na buzina do Chacrinha. O retorno triunfal de Sidney Magal nesta terça às 9 da noite. E neste domingo às 8, Hebe e suas entrevistas sensacionais na Rede Bandeirantes de televisão. Você falava, Galvão, da 4ª vitória consecutiva, se essa se confirmar, de Alan Jones. Não, da Williams. E da Williams. 3 do Jones e uma do Reutemann. E mais uma do Jones da Argentina. Exato. Então nós conseguimos contar 5 vitórias, embora não consecutivas, Em 9 corridas. em 9 corridas. Que é uma coisa fantástica. É porque o Piquet, ele vai marcar pela 6ª vez em 9 corridas também. Foi de uma regularidade muito grande o Nelson Piquet. Por isso ele deve atingir hoje a 31 pontos, estando 6 pontos atrás de Alan Jones. Porque senão o Jones já teria despachado todo mundo. Lembrando aquela temporada fantástica do Mário Andretti em 1978 na Lotus, quando ele vencia sempre, barbarizou e despachou todo mundo, colocou uma vantagem incrível em cima dos que vinham tentando acompanhá-lo na tábua de classificações. 73ª volta. 4 voltas para o término do Grande Prêmio da Inglaterra. Aí neste ponto estamos com 3 voltas e meia. Alan Jones vai para mais uma vitória na Fórmula 1. Vai tomar mais uma vitória em seu currículo já vitorioso. É merecedor de um profundo respeito por parte de todos. Enquanto aumenta a diferença de Jones para Piquet, diminui a diferença de Piquet para Reutemann. Caiu para 6. Caiu para 6 segundos, uma diferença que já esteve em 12. Há 3 voltas, um momento começando a ser dramático para o piloto brasileiro, que tem agora que lutar com todas as forças e com aquilo que o carro puder lhe oferecer para sustentar um segundo lugar, que é muito importante. Lhe dar ainda a condição de sonhar com o título de campeão mundial nesta temporada de 1980. Ele ficará em segundo lugar no Mundial. A diferença de 3 aumenta para 6, o que também não quer dizer muita coisa, Gil. Nós temos ainda 6 provas pela frente. Hoje é exatamente o início da segunda fase do campeonato. Nós estamos começando o início da segunda metade. Então, o Piquet está muito bem posicionado. E o Alan Jones também. Ganhando mais essa, ele aumenta tiquinha coisa a diferença, o que não significa que seja o vencedor do campeonato também. O que começa a preocupar é a forma com que Reutemann começa a chegar em Piquet. Você não pode ver, mas o Reutemann chega perigosamente contra Nelson Piquet, o que pode criar problemas. Nessa altura a gente já começa a torcer para que o tempo passe, as voltas terminem e a corrida possa chegar ao final. A votaçãozinha para uma volta mais curta era boa agora, hein? Como é que é? Uma volta mais curta aí pro Alan Jones, tá vendo? Se terminava mais depressa isso, terminava a ansiedade atalho, nossa. né? Aí vai Jones.
Aí vem ele completando mais uma volta. Para a 64ª, faltando 3 voltas para o término do Grande Prêmio da Inglaterra. Aí Alan Jones, nos aguardando a passagem de Nelson Piquet. Essa é a volta de número 75. Estando então 2. Vamos nos aproximando do final do Grande Prêmio da Inglaterra 1980. Mais uma transmissão exclusiva da Rede Bandeirantes de televisão. Novamente as fortes emoções da Fórmula 1. E você, vendo-as todas pela Bandeirantes. A 9ª etapa, a 9ª corrida da Fórmula 1 em 1980. A 8ª contando pontos. Lembrando sempre que o Grande Prêmio da Espanha acabou não valendo, pelo menos até aqui. Não cabe aqui. Aí vem Alan Jones. Estamos chegando ao final da competição. Volta de número 76. A última prevista. Alan Jones em primeiro, Nelson Piquet em segundo, Reutemann em terceiro. As principais posições, já que os 3 brigam ainda na tábua de classificações do Mundial. O Nelson, na última volta, costuma tirar o pé e vem devagarzinho, devagarzinho. Esse negócio tem dado certo até agora. Ele não tinha como ganhar nenhuma posição e até agora não perdeu nenhuma. Pode ser que ele esteja aplicando esse mesmo recurso com o Reutemann. E vamos torcer também para ele não perder essa segunda classificação, que foi sensacional no Grande Prêmio da Inglaterra. Uma diferença de 5 segundos nessa última volta. Um respiro assim de uma certa tranquilidade pela vantagem que o Piquet ainda mantém sobre Carlos Reutemann. Ele vai conquistar o segundo lugar. Ele vai a 31 pontos. Vai segurar a segunda posição no Mundial de Pilotos. Continuará na sua luta pelo título máximo nessa temporada de 1980. Jones, Piquet, Reutemann, Bale, Jarier. Aí vem Alan Jones. E aí está o final da corrida. Alan Jones vencendo mais uma na Fórmula 1. A sua 4ª, a terceira que vai valer. Vamos aguardar a passagem. Nelson Piquet em segundo lugar, passando agora. Reutemann chegando por ali. Nelson Piquet, o segundo colocado. Mais uma brilhante corrida do brasileiro Nelson Piquet. Marcando mais 6 pontos nesse Campeonato Mundial de Fórmula 1. Aí Alan Jones, o vencedor. Em segundo, Nelson Piquet. Terceiro, Carlos Reutemann. Confirmando a chegada de Derek Daly em quarto. De Jarier em quinto. Os dois ainda não passando, não recebendo a bandeirada. Mas Alan Jones, mais uma vez, um grande vencedor. Uma grande temporada, sem dúvida alguma, de Alan Jones. Secundado por Nelson Piquet. Também brilhante nessa corrida. Sentiu que não deu para acompanhar os Jones a partir de um certo momento. Correu para chegar, demonstrando a maturidade a que nós já nos referimos durante esta corrida, Gil Ferreira. A sua análise deste Grande Prêmio da Inglaterra. Tranquila a posição de Jones, soube segurar o seu carro na hora que os Ligiers dominavam, não foi um velocista puro, andou o que o carro podia andar, o Piquet o incomodou por um período, ele não se perturbou, soube andar na frente, soube andar atrás. É indiscutivelmente o grande vencedor da corrida. Nelson Piquet também conseguiu esse segundo lugar, não herdou não, porque eu diria que as Ligier, mesmo rápidas, mesmo com um pouco de azar de ter furado um pneu, talvez os seus pilotos não tenham sabido equilibrar tão bem a velocidade com a resistência. E Nelson Piquet soube fazer isso, chegando em segundo lugar. Carlos Reutemann é aquele chegador de sempre. Ele chegou ali bonito, no terceiro lugar, mostrando a superioridade inconteste da equipe Williams. E o Piquet ainda está sozinho, ainda não está conseguindo um piloto segundo que seja. O seu segundo piloto era o Zunino, agora é o mexicano Héctor Rebaque. Ainda não está à altura de poder dar guarida ou mesmo informar como melhorar o automóvel para Nelson Piquet. Emerson Fittipaldi teve o seu carro F8 apresentado. Infelizmente a apresentação não foi aquela que a gente esperava, mas o carro foi até o final.
já tem bastante coisa para ser modificada. Ele já pode ir para a próxima corrida, que será no dia 10 de agosto, na Alemanha, ter o seu automóvel bastante acertado. Tivemos o retorno da Stirl às posições de destaque, o que desde o tempo de Jack Stewart não acontecia, e ficou muito importante. Acontecia alguma vez com Patrick Depailler com 6 rodas, mas há bastante tempo não acontecia. E Alan Jones bastante feliz. I think Jack had some suspension failure at Hawthorns, and I think it's my lucky day. Did he seem to set off a bit too quickly where Jack had a puncture? Were you nursing your tyres, Alan? Well, I was trying to, but Nelson was there all the time. I couldn't nurse them too much because it was, I was trying to keep the gap fairly even if I could nurse them and then have a sprint and then nurse them, you know. Alan, I must say it's a very different pace from the pace we saw this time last year. Well, First and third for the team. really? Great. Fantastic. And now, Alan, I've got to ask you the question, what about the World Championship? Third successive victory, even though one of them is a little dubious at the moment. Well, I'm starting to feel a little bit more confident now, and I said to Frank, if I win today, I'll feel a lot happier about it, so that I do. Alan, thanks for talking to us, and many congratulations. It's nice to see the new look Alan Jones. Thank you. Thank you. Podemos observar o Alan bastante feliz, mostrando inclusive que o seu carro tinha alguns problemas durante a corrida, de bater um pouco a suspensão. E ali o resultado com Alan Jones, Nelson Piquet, Reutemann, Derek Daly, Jean-Pierre Jarier E Alan Prost. e Alan Prost, sendo esse o sexto colocado. Aí a classificação no Mundial. Jones 37, Piquet 31, René Arnoux 23, Pironi 23, Carlos Reutemann 20 pontos, Jacques Laffite 16. Na sequência, na classificação no Mundial, nós vamos encontrar Ricardo Patrese com 7. Depois nós temos De Angelis e Derek Dale com 6 pontos. Emerson Fittipaldi com 5. Keke Rosberg, Jochen Moss e Jochen Mass, Jean-Pierre Jarier e Alan Prost com 4. Depois nós temos John Watson, Gilles Villeneuve com 3 pontos. Bruno Giacomelli e George Scheckter com 2. Esta a classificação total. Repetindo para você. Primeiro, Alan Jones, 37. Segundo, Nelson Piquet, 31. Terceiro, Arnoux e Pironi, com 23. Depois, Carlos Reutemann, 20. Jacques Laffite, 16. Patrese, 7. Hélio De Angelis, Derek Dale, 6. Emerson Fittipaldi é o oitavo, com 5. Nono, Keke Rosberg, Jochen Mass, Jean-Pierre Jarier, Alan Prost, com 4 pontos. Depois nós temos John Watson e Gilles Villeneuve com 3 pontos. E finalmente, Bruno Giacomelli e George Scheckter com 2 pontos. Esses os pilotos que marcaram até aqui no Mundial de Fórmula 1. 6 pontos agora a vantagem de Alan Jones para Nelson Piquet. Não é tão grande assim, uma vitória dá 9 pontos a um piloto. Nós temos mais 6 provas até o final do campeonato. Esta foi apenas a primeira da segunda parte, da segunda etapa, do segundo turno, como queiram determinar, deste Mundial de Fórmula 1 de 1980. Emocionante, vibrante. Aí Nelson Piquet, a sua festa, a champanhe, a sua comemoração. Nelson Piquet, o segundo colocado, o segundo no Mundial. Mais uma brilhante corrida deste talento do automobilismo no Brasil. Alan Jones, Nelson Piquet, Carlos Reutemann. O pódio da vitória, análise definitiva de Gil Ferreira. O Nelson Piquet, inclusive, foi o único a beber champanhe ali, já que o Alan Jones e o Carlos Reutemann não vão poder tomar essa champanhe pelo contrato que eles têm para seguir as leis do Alcorão. Então, realmente, o Piquet fez uma corrida fantástica, ele conseguiu equilibrar, levar o seu carro muito bem e tem uma grande vantagem. Os pontos da primeira etapa, aqueles 25 pontos obtidos pelo Piquet, como os 28 pontos obtidos também pelo Jones, estão fixos, eles estão ali parados. Começou a contagem toda novamente. Para sermos mais otimistas, vamos dizer que na nova etapa, o Alan Jones está com 9 pontos e o Piquet com 3. Portanto, está só 3 pontos, talvez uma análise um pouco sofismática, mas de qualquer forma, o Alan Jones está apenas 3 pontos à frente do Nelson Piquet no início dessa segunda etapa. E vamos para a Alemanha, no dia 10 de agosto, torcendo novamente pelo Nelsinho e o Emerson Fittipaldi, que até lá deve estar com seu F8 em dia.
Pelo menos é o que nós esperamos. Mais uma grande vitória de Alan Jones, uma boa corrida de Reutemann, uma grande participação de Nelson Piquet, o segundo colocado. O resultado: primeiro Jones, segundo Piquet, terceiro Reutemann, quarto Daly, quinto Jarier, sexto Alain Prost. No Mundial, Alan Jones o primeiro, 37, Nelson Piquet 31, depois já uma boa vantagem para Arnoux e Pironi 23, Reutemann 10 e Laffite 16. São as feras deste Mundial. Uma nova etapa, novas emoções reservadas para o próximo dia 10, Hockenheim, Grande Prêmio da Alemanha. Quem sabe mais uma vitória de Piquet e o retorno do grande piloto do Brasil à liderança do Mundial de Fórmula 1. Nós temos um novo encontro marcado com absoluta exclusividade pela Rede Bandeirantes de televisão, dia 10 de agosto, às 10 horas da manhã, Autódromo de Hockenheim, Grande Prêmio da Alemanha de 1980. Esporte é com a Bandeirantes.